tinha um médico inovador chamado Samuels. O Samuels, ele era obstetra. Ele vivia ali em contato com, numa época, né, no século XIX, as gestantes, né, as mulheres, as puérperas, né, que acabavam de ter filhos, elas acabavam morrendo, tinha uma causa de morte muito comum que chamava febre puerperal. Vocês já ouviram sobre febre puerperal? Então, isso era uma causa de morte muito comum nas mulheres pós-parto. E esse Samuels, ele observou que os médicos, né, inclusive ele, eles não tinham o hábito de lavar as mãos entre uma cirurgia e outra, e nem entre uma necrópsia e outra. Então o médico ia lá, fazia um parto, saía daquela sala, ia para outra sala, fazia outro parto, ou então fazia uma necrópsia numa gestante, né, numa mulher que tinha falecido de febre puerperal, e depois ia lá e voltava e fazia o parto em uma outra mulher, sem nem lavar as mãos, né? Simplesmente limpava a mão no avental e boa, continuava o seu trabalho. E essa febre puerperal, ela matava 1 em cada 10 mulheres que tinham parto naquela época, no século XIX. E esse médico, o Samuels, ele levantou uma hipótese de que se a gente lavasse as mãos entre uma necrópsia e um parto, será que esse número de mortes não diminuiria? Ele levantou essa hipótese. E ele começou a aplicar isso nele e nos estagiários dele. Orientou, ó, agora é procedimento, todo mundo vai higienizar as mãos com a solução específica que era o que eles tinham na época. Com essa prática, foi reduzido para 2% apenas a morte por febre puerperal. E hoje, gente, pode ser que pareça até ridículo, né? A gente fala, nossa, mas lavar a mão fez isso? Como que eles não lavavam a mão, né? Você, hoje, tendo que fazer uma cirurgia, você iria em um médico que não lava a mão de um paciente para o outro, de uma cirurgia para o outro? Né? Hoje a gente sabe que existem, eles tocam aventais descartáveis, luva cirúrgica, esteriliza equipamento, esfregam a mão, façam uma asepsia rigorosa antes da cirurgia, né? E parece hoje para nós que temos esse conhecimento, parece que era um absurdo ter essa prática, né? De nem lavar a mão entre um procedimento e outro. Pois é, hoje a gente sabe que sim, mas naquela época eles não sabiam disso. Só que os colegas médicos do Samuels, ao invés de ver o sucesso dele, de ver que ele tinha esse resultado, né? As gestantes dele tinham um índice de mortalidade muito menor do que o dos colegas dele. Em vez desses colegas pensarem, não, então vamos fazer a mesma coisa, não, eles se recusaram a praticar essa simples lavada de mãos entre uma paciente e outra. Isso simplesmente só se tornou um procedimento padrão 50 anos depois do Samuels praticar isso. 50 anos depois, mesmo que todas as evidências levavam a que isso era um procedimento que ia diminuir muitas causas de mortes, os colegas médicos deles não deram um braço a torcer, ridicularizavam. E a Amy Myers, ela fala no livro, faz uma analogia justamente a esse momento histórico aos dias de hoje, que a medicina tradicional, ela se recusa a admitir o papel da dieta no tratamento das autoimunes. Não só da dieta, mas de admitir o papel das intoxicações ambientais, das intoxicações eletromagnéticas, das parasitas, dos vírus, tudo isso que nos cerca. A medicina tradicional se recusa a admitir e aceitar que isso é eficiente quando a gente fala em remissão de doenças autoimunes. Toxinas, né? Assim como os médicos lá do século XIX se recusavam a admitir a conduta do Samuels, a conduta inovadora de lavar as mãos entre um paciente e outro, atrasando 50 anos a evolução nesse sentido. Então, a Amy Myers faz essa alusão. E olha só, tem um filósofo chamado Arthur Schopenhauer. Ele disse: toda verdade passa por 3 estágios.
No primeiro, ela é ridicularizada, no segundo, ela é rejeitada com violência, e no terceiro, ela é aceita como evidente por si própria. Ou seja, não há mais como contestar os fatos, porque eles estão aí. É só você abrir os olhos para ver, né? E o que o Schopenhauer disse no século XIX também nunca foi tão atual, né? Você que é autoimune vai lá e partilha com o seu médico de alguma coisa que você viu, de algo que você quer introduzir, complementar no seu tratamento tradicional, você talvez seja ridicularizado. As pessoas me falam, não, o médico riu na minha cara, né? Então, daqui a alguns anos, talvez esse mesmo médico que riu da sua cara, ele vai ter que admitir o papel da dieta. Se ele não admitir, já vai ser visto como extremamente desatualizado, quando a gente fala em doenças autoimunes, né? Após ele ridicularizar, após ele rejeitar com violência, ele vai ter que aceitar por si só, porque os fatos são esses. É o que a gente vê, é o que eu mostro aqui todos os dias, né? Então, se seu médico lhe disser que não importa a dieta, né, as mudanças alimentares não vão impactar nem negativamente nem positivamente na sua vida, eu te digo que importa sim, porque eu vi isso, eu vejo isso, e eu vou continuar vendo isso todos os dias da minha vida. Eu vou continuar vendo, eu já vi e vejo pessoas que estavam mal, tomando pilhas de remédio, ficarem bem. Parece mentira, né? Como que eu não descobri isso antes, né? Mas é verdade. E por que que isso é importante? Você considera isso importante? Fala aí para mim. Você já fez alguma modificação no seu estilo de vida e percebeu quão impacto isso causou na sua questão, nos seus sintomas das suas autoimunes? Fala aí para mim.